Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre o resultado da Portobello, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas a gente está tentando trazer empresas novas, diferentes, empresas novas na bolsa. Essa não é nova na bolsa, mas eu nunca tinha falado dela no canal. A gente ir vendo coisas diferentes, complementando os estudos, né? Tento trazer sempre empresas com números legais interessantes. Portobello não é exatamente o caso, é uma empresa com um pouco mais de dificuldade, mas dá para a gente tirar bastante coisa e nesse período aí, entre resultados, é legal você dar uma variada, ver umas coisinhas diferentes. Na verdade, Portobello é bem, né, o contrário daquilo que eu falei. É uma empresa que já está faz tempo aí no mercado, tá? E ela sempre aparece aí quando o pessoal está buscando, né, um turnaroundzinho e tal. Eu vou descer aqui para a gente ver o histórico de cotação dela. Tá no histórico. Tipo, ela várias vezes teve um surto de turnaround, né? Vem, whoop, depois volta. Vem e volta, né? Agora veio e está voltando. Por que esse comportamento? Ela é uma empresa extremamente cíclica. Não que o produto dela seja uma commodity, assim, né? Como a gente tem falado aí de mineradoras, petróleo e tal, mas depende do ciclo econômico, principalmente do ciclo da construção civil. Às vezes é meia parte do mercado em geral, né? Mas é um ciclo muito forte. Então, para quem não conhece, ela produz revestimentos, né, principalmente revestimentos cerâmicos, né? Isso, basicamente. E está muito atrelado à construção civil e tudo mais, né? Lembra da análise que a gente fez da Dexus, né? Que eu até troquei a empresa, fiz errado, né? A lógica aqui é um pouco parecida, tá? Produtos para construção civil. Então, ela depende da construção civil estar aquecida, o pessoal, né, tá fazendo novas obras, a Dexus. Eu quis fazer da Dexus e acabei analisando a Dexus, né? Um pouco lembro o que aconteceu com a Eternit. A Eternit veio numa crescente ano passado, parecia que era, né, para valer um turnaround, mas era mais um sinal de força do mercado que, né, voltou e agora a gente vai ver que para Porto Belo voltou também. Tá? Quero parecido também, uma empresa que tem plano de expansão de lojas legal, mas, né, muito focado na construção civil, vende outras coisas também, e também está passando por dificuldade, tá? Então, é curioso, por que que algumas empresas têm esse lance aí, né, de virar a esperança de turnaround? É um negócio difícil de dizer o porquê, né? Porque se você for ver, esse surto aqui de 2006, 2007, ela subiu, não foi tanto assim, 3 vezes, achei que fosse mais. Porque aqui ela subiu muito, né? Do fundo, tudo bem, isso aqui foi do fundo da pandemia, né? Meio, não é muito certo, mas assim, ó, de 4 para 13, 14, vai, 3 vezes. Ela dá uns surtos de 3 vezes de valorização de vez em quando. Que assim, ela no negócio normal dela, padrão, run rate, vamos dizer assim, ela é ok, tá? Vai ter períodos melhores e piores, então quando aperta a crise, ó, ela chega a rodar no zero de lucro, né? Claro, dá um medinho. Mas numa média, vamos dizer que ela tem números decentes. A gente já vai ver lá, a margem bruta é ok. Ela não é uma empresa boa, assim, não é ruim. E algumas empresas são escolhidas para ser, né? Quando tá acontecendo uma coisa, o pessoal vai lá, recomenda, dá um surtozinho e depois volta, porque o negócio é cíclico, tá? Então, esse tipo de empresa tem que ter muito cuidado nesses momentos, tá? Com certeza apareceu gente perguntando dela, Porto Belo e tal, porque o cara vê isso aqui, né? Ele vê, né, a ação dobrando em 6 meses, o cara fica interessado, tá? Aí, né, a análise fundamentalista de cotação, o cara começa a achar um monte de vantagem na empresa e tal, uma coisa que nem existe, tá? Enfim, então cuidado com isso, tá, pessoal? O mote principal aqui da Portobello é esse: empresa cíclica, de comportamento bem cíclico, até que, se você for estressar o desempenho de a longo prazo, ruim, para ser bem honesto aqui, né? Vai ascendente. Ela vai com muitas emoções, vamos ver, olha, dá um retorno até aceitável, 13%. Mas o problema dela é justamente esse, é essa questão de agora turnaround, olha aí, uma empresa, um segredo que ninguém conhece. Pô, essa empresa eu lembro quando eu comecei a investir lá, aquela salto 2006, 2007 lá, foi bem quando eu estava começando a investir, tá? Então não é nenhuma novidade o pessoal ficar requentando isso aí. Então não pode cair nessa, tá?
é uma empresa que não é tão simples assim de você investir pensando no longo prazo, embora, né, até que sejam positivos os números, a gente vai ver, tem sinais positivos ali e tal, mas essas variações acabam complicando muito, ok? Vamos dar uma olhada logo no release, depois a gente volta aqui e vê mais coisas. Então tá aqui, Grupo Portobello, tal, PBG, Portobello Grupo, tá? Que junta todos os segmentos de negócio. Então a receita no ano, tá? Estranho, né? No ano, né? Deve ser do trimestre, com certeza, né? Receita anual é 2 bi. Esqueceu, Ctrl+C, Ctrl+V. 488 milhões no trimestre, baixo, né? Queda em relação ao trimestre do ano anterior. Eles estão ressaltando que o mercado caiu mais, tá? Então o mercado interno caiu 6% e eles seguraram, né? 0,7%, o resto de queda foi no exterior. Um sinalzinho de alento, mas não é grande coisa, né? O mercado não está muito bom, tá? Ela tem um segmento, a gente já vê lá depois. Ela é uma empresa principalmente fabrica, né, os produtos, mas agora ela está tentando expandir mais a parte do comércio, de vendas. Então tem uma unidade ali, Portobello Shop, que administra as lojas para vender direto para o consumidor. É uma tentativa de verticalizar e aí ganhar um pouquinho mais de margem e tal. Mas aqui já começa a desandar, né? Lucro bruto caiu bastante, 18%, bem mais que a receita. Então, o que é esperado, né? Porque, né, como eu falei, principal negócio fabricação, você tem muito custo que não é variável. Então, você perde receita, mas você tem um monte de custo fixo lá, é normal isso aí acabar tendo um impacto no lucro bruto grande, a margem já despenca. Ela normalmente tem uma margem bruta acima de 40%, que eu falei que é ok, assim, aceitável, mas num período como esse de crise, né, os números pioram muito rápido, tá? Então, o EBITDA de 50 milhões é bem pouco, a gente vê lá depois que o EBIT mesmo, sem contar depreciação e amortização, veio quase zero. Aí fica difícil, né? Fica bem difícil para a empresa, ainda mais quando a dívida dela está aumentando, tá? Então, claramente a gente vê que o cenário econômico não está bom para a empresa, né? Não está conseguindo vender bem, e aí tem um efeito cascata ao longo da DRE que vai piorando os resultados, tá? Paradoxalmente, e até interessante isso aqui, a empresa tem aumentado as despesas. Aí você olha, putz, isso é um desastre, né? Tá caindo tudo e a empresa está aumentando despesa. Mas aparentemente, opa, tapa no microfone aqui, é porque ela está investindo mesmo no momento da crise. Então, ó, projetos estratégicos de varejo, né, com a Portobello Shop, que eu acabei de falar, com a Portobello América, eles têm uma subsidiária nos Estados Unidos que está construindo uma fábrica lá para dar despesa, né? Você quer tentar diminuir despesa para diminuir o prejuízo. Só que a empresa está no momento desse, tocando projetos estratégicos, pode significar que lá na frente, na hora que as coisas melhorarem, a empresa volta mais forte. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque otimismo é uma coisa, outra é ir lá acontecer. Então tem que ficar esperto com isso, porque a dívida, a gente já vai ver lá, ela começou a aumentar rápido. E aí, se as coisas não melhorarem, né, a tempo, começa a aumentar a dívida, esse resultado pode piorar ainda mais, pode comprometer aí já mais significativamente os fundamentos da empresa, e aí a hora que ela estiver pronta para capturar esses investimentos aqui, o buraco que ela se meteu pode ter ficado muito fundo. Então, esse é um ponto para se acompanhar, pode tanto ser interessante, animador, como a empresa está investindo e tal, depois ela volta mais forte, quanto preocupante, que ó, a empresa está sendo muito ousada, está investindo no momento que era para ela segurar a onda e a situação piorar mais do que deveria, tá? Então a empresa veio com prejuízo, porque o EBIT eu falei veio muito fraco, dívida aumentando, o resultado financeiro vai pesar, ainda não pesa tanto, mas pode pesar mais, ou seja, hoje, o número de hoje da empresa, esquece, não é uma empresa que gera valor, pelo contrário, é uma empresa com números bem ruins. Para piorar a situação, o capital de giro está ruim, tá ficando bastante dinheiro preso lá, aumentando muito estoque, ciclo de conversão de caixa. Então, no momento que a empresa precisa de dinheiro, está ficando estoque parado. Isso é uma análise crítica de estoques, tá? O pessoal tem ficado muito em dúvida disso nas empresas que estão crescendo muito. Então é normal, a empresa está crescendo muito, abrindo loja nova e tal, tem aumento de estoque, que você precisa pôr estoque nas lojas novas, isso é razoável. Só que aqui não é o caso, vocês têm que aprender a diferenciar. Por que não? Porque ela não está crescendo, ela está tendo queda de receita, então ela está vendendo menos, né?
tá expandindo o número de loja lá com o Portobello Shop, ok, mas quando você vende menos e aumenta o estoque, é uma mistura muito perigosa. É muito provavelmente você não está conseguindo vender, teu produto não tem apelo. Tudo bem, aqui é muito mais a questão macro, né, da construção civil não está bem. Mas é um sinal péssimo quando a empresa perde receita e aumentam os estoques, tá? E por esses motivos não é tão ruim, mas é um sinal de alerta, assim como esse aqui, né? Olha quanta dívida subiu, o resultado piorou, EBITDA cai, dívida aumenta, né? Necessidade de capital aumenta. Então, isso aqui não pode esperar muito mais, tá? Eles falaram aqui, ó, que é aceitável pela empresa. Tudo bem, 2 vezes EBITDA não é um absurdo. Mas esse movimento muito rápido aqui assusta bastante, tá? Então, se demorar a recuperação para eles, aquilo que eu falei, a empresa pode entrar num buraco muito grande e depois não conseguir sair ou sair com muita dificuldade, tá? Enfim, mensagem, o ano já era esperado, desafiador, altos níveis de inflação, é o que a gente está falando, né? Impacta consumo, né? Indicadores macroeconômicos e do setor específico deles estão ruins, os resultados não tão bons, tá? Então, aqui é aquilo que a gente estava falando, o mercado parece estar pior que eles, isso é um bom sinal, mas isso não bota comida na mesa, né? A empresa tem que sobreviver para voltar depois mais forte. E mais? No mercado externo também teve queda muito forte de exportação. E né, eles têm lá a Operação Portobello América, que eles estão investindo, que é um negócio ainda meio pré-operacional e tudo mais. Então é um troço para o futuro, não vai comprometer, não vai contribuir agora com o resultado. Eles estão esperando uma retomada no segundo semestre, mas tem que ficar esperto, né, para não ficar só na esperança, né? Tem que melhorar em algum momento ou a empresa ir lá e tomar medidas para sanear o negócio agora no presente, para durar até a hora da melhora, né? Então tem que tomar cuidado. Pode ser é uma estratégia agressiva, pode tanto dar muito certo quanto dar errado. Tá? Então, ó, estão internacionalizando, estão expandindo o varejo, muito legal, mas tá custando caro isso aí no presente, tá? Então, o que eles vão falar sobre as unidades de negócio? Portobello é o tradicional, né? Venda deles aí, principalmente no atacado, aí os indicadores, né? Ocupação fabril, esse tipo de coisa. Tá ali, né? Tentando sobreviver. No Portobello Shop, aí é a parte de varejo, tá? Que eles estão expandindo, estão evoluindo, estão inaugurando novas lojas. Então, aquele aumento de estoques que eu falei não é tão ruim, tá? Mas também não é bom, tá? Não é como se ela estivesse crescendo, tal. Ela tá aumentando o número de lojas, tá? Ok. Mas esse estoque aumentado aí com certeza tem a ver com vendas fracas, tá? Então, tá interessante também essa verticalização. A Pointer é uma marca que ela lançou lá para pegar um nicho diferente de clientes também, que segundo eles tem margens melhores e tal. E a Portobello América, que é uma boa aposta para o futuro, mas ainda está longe, né? Uma receita ainda não é grande e tal. Quer dizer, não é tão pequena também, mas ainda não contribui bem para o resultado da empresa. É mais um negócio para o futuro, tá? E hoje também é investimento, é aumento de custo, tá? Tem que ficar esperto. Então, Rempap, eles estão esperando o quê? A partir do segundo tri, né? Tipo uma coisa assim. Estão construindo uma fábrica lá no Tennessee, né? No segundo tri, começa a operar. Então, é um negócio que a gente vai ver desenrolar. E olhando os indicadores, a gente meio que já viu tudo isso aqui. Então, receita com dificuldade já impacta bastante o lucro bruto, porque muito custo fixo, aí é uma perda muito grande de margem bruta, né? 6 pontos de margem bruta é muito pesado, difícil uma empresa, né, sobreviver bem a isso aqui. Ela também não consegue cortar os custos operacionais e pelos motivos que a gente comentou, né, dela tá fazendo essas apostas meio no meio da mesmo no meio da crise, o impacto aqui no EBIT é absurdo, né? É muito pequeno, quase não fecha a conta do operacional. Você bota aí mais no resultado financeiro e tal, dá prejuízo. Então, tipo, hoje ela não tem números para sequer ser considerado para investimento. O ponto é esperar uma melhora, né? Esperar um cenário mais favorável e aí a empresa voltar mais forte. O lance da empresa cíclica é esse. Não é só ficar, né, subindo no ciclo bom, caindo no ciclo ruim. É a cada ciclo ela voltar mais forte, ela voltar maior, aí ela consegue gerar valor assim por longo prazo, tá? Mas ainda tá difícil de enxergar isso aí, pelo menos no momento. O capital de giro piorou bastante, a gente viu.
né? Piorou o ciclo de caixa, a dívida deu uma aumentada grande, né? Você vê que a dívida não, assim, explodiu. Foi mais uma combinação, que a dívida aumentou e o EBITDA caiu. Por isso que o indicador piorou muito. Não interessa, né? Se o EBITDA caiu, diminui a capacidade da empresa pagar a dívida. Então tem que ficar esperto nisso aqui. Enfim, receita a gente já viu, uma queda grande no mercado externo, no mercado interno se segurou. Certo ponto animador, né? Já que o mercado no Brasil não é animador, né? Menos pior. Já que o mercado no Brasil como um todo caiu e no mercado externo aí tem várias coisas impactando, né? Suspensão de venda para Argentina, guia de autorização, frete internacional para os Estados Unidos. Então tá um momento meio turbulento, né? Para complementar a desgraça aqui no Brasil, lá também tá pior. Então, aqui tem uns canais. A gente vê aqui, né, o varejo Porto Belo Shopping, né? Interessante, crescendo bastante, né? 34 para 43. Mas mesmo esses números de mix, é meio difícil você fazer uma avaliação boa no momento, né? Porque as vendas estão todas impactadas. Então, né? Claro, é interessante ver esse crescimento, mas tem que olhar assim, né, com certo reserva, né? Então, lucro bruto que a gente falou, né? Menor diluição de custo fixo, pressão inflacionária, né, de mão de obra, matéria-prima e tal, né, impacta, o gás natural aumentou. Então, essa perda na margem bruta é o que desanda o resultado dela, que vem principalmente de vendas mais fracas, tá? Então, o impacto maior dos custos mas, tipo, se ela tivesse fraca e pressão nos custos, né, a receita vai vir bem ruim, tá? Pressão de energia e nas despesas operacionais tem aquele lance. A empresa está apostando numa recuperação e não está fazendo contingência dessas despesas. A gente vai ver se foi uma aposta, né, boa ou não mais para frente. Então, aumentando, Porto Belo Shop crescendo, estrutura de aquisição de loja, na Porto Belo América também, ó, fazendo marketing. Rapaz, povo é ousado, né? Aqui também, que mais estrutura, aumentando a estrutura no momento de queda de vendas. Então, bem ousado, tá? Queda no EBITDA bem forte. As margens também, claro. Tá? E no lucro líquido, prejuízo, no caso. Tá? Destaque para isso aqui, tá? As despesas financeiras ainda não explodiu. Porque a gente já vai ver lá, a empresa tem uma dívida em dólar, aí tem variação cambial. Você vê que o potencial desse resultado financeiro piorar é real, tá? E aí vai fazer um desastre no bottom line. A gente está vendo 100 de lucro líquido, mas é porque ainda tem 2 trimestres bons aqui na conta dos últimos 12 meses. No próximo, a gente já vai ver piorar muito. E se no terceiro tri não começar a melhorar, você vai ver um acumulado anual aí bem fraco. Com isso aqui, olha só, aqui dá para ver uma piora. É porque, como eu falei, tem muito resultado cambial aqui no meio. Não dá para a gente ver a tendência de piora, mas aqui pode piorar mais e ficar pior ainda, tá? Falei muito pior. Muitas vezes a palavra pior. Então, não é bom os números agora, não mesmo. O fluxo de caixa é ruim também. Muito dinheiro ficando preso em estoques. Você vê que só cobriu com o aumento de financiamento, ou seja, dívida, né? O FCO já negativo. A empresa continuando a fazer CAPEX, né? Estão apostando mesmo. Que mais que a gente não viu aqui, ó, né? O aumento de estoques tão grande. Isso que teve um trabalho bom de contas a receber, que foi reduzido, senão ia ser um impacto pior ainda, tá? No capital de giro. Olha o tamanho do ciclo no estoque aqui, né? Preocupa isso aí, preocupa um pouco. E investimentos, a empresa não tirou o pé do acelerador, investindo em novas fábricas aqui no Brasil, em Tijucas, na Porto Belo América, que eu acho que é a principal, aquela fábrica no Tennessee. É isso aí, ó. 65% de investimento lá. E o endividamento, ó, como é que saltou, né? Como eu disse, é misto. Tem um impacto de fato do aumento da dívida nominalmente, saiu ano passado de 500 milhões para 700 e pouco, ou seja, aumentou uns 50%, mas também do EBITDA ter reduzido, né? Então, o EBITDA chegou a ser mais de 400 milhões, caiu para 300. Então, os dois em conjunto dá esse aumento forte. Então, esse é um ponto de atenção. Hoje, a gente viu lá, né? O pessoal considera aceitável, mas está numa franca expansão isso aqui, né? Se começar a piorar muito, o resultado financeiro piora muito,
aí dá uma atrasada aí nessa queda de juros, todo mundo tá esperando, a coisa pode desandar rápido para a empresa, né? Tranquilo. Tem uma parte mais estrangeira, a empresa exporta um pouco, tá tudo certo. Realização ao longo do ano, imprime e tudo mais, engenharia deve manter um bom nível, exportações devem sustentar. Estão otimistas, né? Previsão de queda de gás natural vai melhorar o custo, crescimento real pela participação da operação norte-americana, né, que vai começar um ramp-up agora, e varejo especializado e tal. Ó, então, esse é um ponto-chave para eles, né? Essa fábrica lá nos Estados Unidos. Vamos ver. Novo mix de produtos, focos na manutenção da margem bruta, a gente viu, né? Onde começou a piorar, tá certo? Margem EBITDA se mantém a próxima a 2022, tá otimista, né? Otimista. E o CAPEX alto, 380 milhões, é um valor grande, tá? É um valor alto para o que ela tem investido recentemente. Ciclo de caixa, patamar próximo a 2022, que já não foi muito bom. Forte disciplina. Ó, então, eles estão esperando que se mantenha abaixo de 2,5 vezes o EBITDA. Então, olho nisso aí. Tem que acompanhar aqui, tá? Se começar a desandar, e a gente viu que já está perto, começa a preocupar um pouco mais. Blá, 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 desafiador e tudo mais. Então é isso, acho que eu fui até repetitivo, né? A empresa, no momento, não tem números bons. Não tem. Se ela ficasse sempre nesse patamar, esquece, não tem a menor chance de investir numa empresa dessa. Mas a expectativa de dias melhores. E o grande ponto que torna, assim, né, minimamente a empresa elegível para a gente olhar e acompanhar é isso, né? Ela tentar voltar do ciclo mais forte do que ela estava, com uma operação internacional mais estabelecida, com essa verticalização. Mas ainda assim, é duro, tá? É difícil investir numa empresa dessa aí. Tem muita coisa mais fácil, melhor, né? Então, para mim, dá para dar uma nota 3 para a empresa, com a ressalva de que se continuar do jeito que tá, é para 2, tá? Continua destruindo, no momento exato, tá destruindo o valor, né? Queimando caixa, prejuízo e tudo mais. Mas como tem uns ciclos, ali para um 3. Para ela virar um 4 e ser passível de investimento, ela tem que mostrar essa melhora aí rápido, tá? E aí, sendo pragmático aí do nosso ponto de vista de investidor, a gente tem muita coisa mais fácil, né? Você vai em uma empresa ali buscando uma melhora que tem que melhorar o mercado que não depende dela, tem que melhorar a condição macroeconômica que não depende dela, aí ela tem que entregar vendas. Uma coisa é a condição melhorar, a outra você ir lá e vender melhor, recuperar a margem, diminuir pressão sobre o custo bruto, dar uma aliviada naqueles aumentos de despesa operacional, começar a sobrar mais dinheiro, frear o aumento da dívida, até desalavancar o mais rápido possível antes que o custo da dívida piore, melhorar o ciclo de caixa. É muita coisa que a empresa tem que entregar para talvez gerar valor, né? Então tem coisa mais fácil para investir, com melhor potencial. Muito cuidado com a armadilha dos múltiplos aqui, para complementar a aula de segunda-feira no Fundamentei. Se você olhar aqui, parece que a empresa está de graça, né? O preço FCO 4 vezes, PL de 6, EBITDA de 4. O cara fala assim: ah, não, tá barata. Mas não tá, por quê? Porque você está calculando tudo isso em cima do EBITDA passado. Então, isso é um problema desses indicadores. Você está sempre olhando a empresa no passado. Hoje ela não tem mais esse EBITDA que está sendo usado no cálculo. Hoje o EBITDA dela mal sustenta a empresa, ela não está dando lucro. Então, esse price earnings aqui, esse PL, é negativo hoje, esse trimestre, certo? Então, cuidado demais com olhar empresas que estão em piora ou em melhora. Você vai ver o indicador do passado e não do presente, tá? Então, esse é um outro problema sério de indicadores, complementando a aula lá de segunda-feira que a gente fez, tá? Enfim, teve payout, mas isso aqui pode esperar que esse ano esquece payout, né? A empresa vai ter que tentar se sustentar. A margem bruta a gente já viu que já caiu, né? Já está abaixo de 40. Margem líquida está muito pressionada. Que mais? O CAPEX não está pequeno, tá? Esse ano aí é possível que o CAPEX seja maior que o FCO.
preocupa também. Então, assim, hoje é um problema. É uma empresa péssima que não sobrevive? Não foi assim, né? Mas ela tá brincando com fogo, né? Se continuar, vamos ver, né? Se a gestão é que sabe do negócio dela. A gente não quer se meter nos negócios da gestão. Mas eles estão otimistas demais, soltando despesa num momento complicado na empresa. É bom que as coisas melhorem, tá? A alavancagem começa a piorar, ou seja, né? O cenário não está muito favorável para Porto Belo e é bom que melhore rápido. Mas ok, legal dar uma olhada. E voltando, né, no que eu falei lá no começo do vídeo, pessoal, muito cuidado com o apelo de turnaround que esse tipo de empresa tem, tá? Então, não entrem assim, né, muito cru, muito inexperiente. Isso aqui é empresa para quem sabe o que está fazendo e olha lá, né? Se aparecer uma janela de investimento onde os negócios estão bem, a empresa melhorando, expandindo e tal, e olha lá, tá? Não cai aí na conversa de turnaround, né? Empresa e tal, pô, o que o mercado não enxerga? Cuidado. Então, um momento atual muito ruim para os negócios. Negócios tem acento, mas é aqui. Da empresa. A dificuldade de manter as vendas tanto no Brasil quanto no exterior, né? Diminuição expressiva no lucro bruto pelo aumento no CPV, a empresa, né, está aumentando as despesas operacionais, mesmo em um cenário complicado, apostando em uma melhora futura, né? Ciclo de caixa piorou muito, principalmente com aumento dos estoques. E estoque ele tem um outro problema, né? Porque recebível ainda é dinheiro, né? Uma hora entra e tal. Agora, estoque pode perder valor, né? Não sei o quanto que o estoque desse tipo de produto de cerâmica é, assim, né? Atualizado, não é, sei lá, né? O estoque que está lá de cerâmica vende à vontade ou perdeu o apelo de venda, e a empresa tem que fazer promoção e aí perder ainda mais margem bruta, piorar ainda mais. Então tem esse risco ainda. Eu sinceramente não sei o quanto, né, esse tipo de produto perde valor assim, ficando, né, encalhado no estoque, mas é outra coisa para ser observado, tá? E para fechar, endividamento aumentou rapidamente e precisa de atenção. Pelo que eu falei, a empresa deu uma perspectiva de um passar 2,5 vezes e subiu muito rápido, né? Tem que ficar de olho. Então, Porto Belo, né, se encontra em um momento complicado e ainda assim a gestão está gastando, apostando em uma melhora no futuro, como também, né, complicar demais a situação da empresa, né? Pensa nesse cenário, continua ruim de venda, continua esse nível de prejuízo, ela aumentando gasto, dívida explode, resultado financeiro piora muito, aí vai complicar, né, para Porto Belo. Então, pessoal, né, além de todos os pontos, todos os conceitos que a gente discutiu, falando aí para investidor, cara, não tem por que brincar com uma coisa dessa agora. Espera um pouquinho, vê se melhora, vê se a fábrica lá nos Estados Unidos começa a contribuir mais, resolve aqueles problemas aí da margem um pouquinho, né, pressão nos custos, ela volta a vender bem. Vamos ver se no segundo semestre volta a vender mesmo e tal, recupera o mercado, se essa dívida a empresa conseguiu administrar, liberar um pouquinho de capital de giro. Eita, dá pra
começar a olhar, não tem porquê, né, dar murro em ponta de faca. Agora né, o cenário não tá fácil, perfeito, né? Mas tem gente que ainda pensa assim, ó, ficou barata, né? Esse que é o ponto. Viés da ancoragem, ele faz muitas vítimas, muito, né? O cara vê ela caindo lá de 12 para 5, 6, caiu 50%, a empresa ficou barata. Não, por números que estão agora, ela tá mais cara, né? Então, esse é o problema de olhar o preço aí. O pessoal não sabe, né, administrar isso muito bem. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo da semana aí sobre a Porto Belo. Case interessante para a gente discutir alguns pontos, como esse aí né, dos estoques, de como avaliar quando o estoque aumentando é mais preocupante, é menos preocupante. Além de que, né, enfim, é interessante ver essas questões de investimento, empresa em crise, aumentando o gasto e todo o histórico dela, de turnaround e tal. Foi um bom vídeo, apesar da empresa no momento, né, não está no momento muito interessante para investir. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!